Bem-vindo ao Fair Mormon Perspectivas, um programa do Fair Mormon Podcast. A série Fair Mormon Perspectivas busca apresentar santos dos últimos dias, cuja experiência ou conhecimento sobre um tema específico pode nos ajudar a considerar diferentes perspectivas no Evangelho, conduzindo à fé. Apresentação: Tiago Quirino. Edição e finalização: Weder Teixeira. Direção: Luiz Botelho. Sejam bem-vindos ao Fair Mormon Perspectivas, um podcast destinado a debater assuntos variados relacionados ao Evangelho restaurado e, é claro, com pessoas que entendem do assunto. Eu sou o Tiago Quirino e hoje nós discutiremos um tema que tem interferido muito na vida das famílias da igreja. O tópico de hoje é Quebrando as Correntes da Pornografia. E o nosso objetivo com essa entrevista é prevenir os membros da igreja sobre os perigos da pornografia, informar como essa prática afeta os relacionamentos e onde encontrar forças para resistir à tentação. Então, para nos ajudar a esclarecer sobre este assunto, nós convidamos o irmão Luciano Sancari. O irmão Luciano Sancari é presidente da Estaca Curitiba Brasil Novo Mundo e ele vai nos dar a sua contribuição. Então, presidente Sancari, por favor, pode entrar na sala. Olá, boa noite. Boa noite, presidente. Como foi o domingo? Foi corrido, como sempre. É sempre assim, né? Presidente, para que as pessoas que estão nos ouvindo hoje possam conhecer melhor sobre quem é nosso entrevistado, você poderia nos dar algumas informações a seu respeito, nos dizer quem um pouco mais sobre a sua história na igreja, os seus chamados e também, né, a sua atuação profissional hoje? Ok, eu fui batizado em 1985 através de missionários que usavam o método menos eficaz de bater portas. E nessa época a minha vida na igreja começou. Eu tive o privilégio de servir missão no ano de 1996, Missão Brasil Recife Sul. E também, logo após voltar, continuei a faculdade de medicina, que eu já havia começado antes de ir para a missão. E hoje nós estamos servindo como presidente de Estaca. Eu servi já no bispado como bispo, membro do Sumo Conselho em várias ocasiões, e também presidente dos rapazes da Estaca. Na área da medicina, eu me graduei em 2003 e fiz especialização em cardiologia. E por alguns desígnios do Senhor, acabei entrando no local de trabalho, numa cidade chamada Araucária, e há 10 anos eu trabalho num centro que é o Centro de Atenção Psicossocial. Então eu dei uma girada na minha carreira e passei a trabalhar na área de psiquiatria já faz esse período. Muito interessante, irmão Sancari. Até é interessante mesmo essa sua posição na área de psiquiatria, porque eu vejo assim que algumas organizações voltadas ao tratamento de dependência química até se referem à pornografia como uma nova droga. Na sua opinião, e até baseado no seu contexto profissional, você acha que a pornografia pode ser comparada mesmo a uma droga? Na realidade, a única diferença em relação à pornografia com outras drogas é que você tem a ação da droga diretamente sobre setores e áreas do cérebro que vão definir um comportamento. A pornografia, especificamente, ela trabalha de uma forma semelhante à droga através de um mecanismo de recompensa. Então, o que acontece é que a pessoa passa efetivamente a ter aquela sensação de adrenalina, aquela sensação de estar consumindo esse produto, e ao consumir esse produto ela tem uma descarga de neurotransmissores no organismo que faz com que ela tenha um bem-estar passageiro, mas que de fato precisará ser estimulado novamente pelo consumo de material pornográfico. Tá, pelo que o irmão então está falando, a pornografia ela afeta diretamente o cérebro.
Isso é evidente. Esse mecanismo de recompensa é um mecanismo bastante primitivo que acontece com várias situações. Não é somente com a pornografia. Tanto coisas boas quanto coisas potencialmente ruins vão nos trazer esse mesmo mecanismo. Você come um chocolate e você tem, além dos benefícios que aqueles nutrientes do chocolate vão trazer no seu organismo, uma sensação de recompensa, que ela é produzida pela liberação de alguns neurotransmissores. Você pratica um esporte e você consegue, através da prática do esporte, fazer uma liberação de neurotransmissores como adrenalina, como alguns opioides internos do organismo, né? Então eles são muito semelhantes à ação da morfina, que trazem prazer, alívio de dor, alívio de maus sentimentos. Então esse mecanismo de recompensa ele pode ser produzido em várias situações. E a pornografia utiliza um ciclo bastante curto e bastante rápido para se conseguir essa recompensa através de ver esse material pornográfico e ter essa sensação de bem-estar que isso pode causar, principalmente quando a consciência já está sedada pelo uso da pornografia e os influxos do Espírito Santo não trazem mais aquela sensação de culpa, porque nós já estamos tão endurecidos em relação a isso. Entendi. Agora, essa movimentação de neurotransmissores, essa sensação de recompensa, isso de alguma forma afeta o comportamento da pessoa? Afeta porque, como é um produto barato, ou seja, fácil de encontrar, e ao contrário de outras satisfações que nós temos na vida, como, por exemplo, satisfações de vivendo o evangelho, satisfações da família, que precisam de um empenho maior para você conseguir uma quantidade de felicidade que ela não é tão aguda, ela não vem num tiro de felicidade ou de satisfação tão grande, mas ela é mais permanente e mais duradoura. Então, para conseguir essa satisfação, é preciso fazer um investimento um pouco maior. Bem maior do que você clicar numa página ou numa imagem, ver aquela imagem que você gostaria de ver e ter essa satisfação. Na realidade, há uma tendência, há uma possibilidade de que com esse comportamento a pessoa passe a procurar cada dia mais mecanismos de prazer que sejam automáticos, que sejam que possam oferecer esse prazer de uma forma rápida e com custo baixo. Sim, presidente Sankari, baseado na sua experiência eclesiástica, né, hoje como presidente destaca, e também essa sua experiência profissional, ajude a gente a entender como que a pornografia afeta alguns aspectos da vida da pessoa. Por exemplo, a pessoa que é viciada nessa prática, que tipo de influência isso pode causar na sua vida sexual, por exemplo? Antes de chegar especificamente nesse ponto, eu gostaria de definir algumas coisas. Sim, pois Existe um não. usuário esporádico de pornografia, que ele não tem um vício propriamente dito, mas que ele tem essa válvula de escape que esporadicamente procura a pornografia. Quando nós falamos de vício, nós estamos falando de uma pessoa que precisa sistematicamente buscar isso de uma forma rotineira, na maioria das vezes até diária, para conseguir essa satisfação. Na vida sexual de um casal, isso pode ter um aspecto que pareça imediatamente, numa visão muito superficial, um aspecto positivo, porque muitos homens vão começar a ter um desejo sexual, ou muitas irmãs vão começar a ter um desejo sexual um pouco mais apurado, provocado pela visão da pornografia. Elas vão querer
as pessoas vão procurar mais ter relações sexuais por conta da pornografia. Só que esse desejo que surge nesse ciclo, ele é um desejo que não se sustenta e ele começa logo a ser suplantado pelos malefícios. A imagem pornográfica que é vendida de um homem perfeito fisicamente, de uma mulher perfeita fisicamente, que certamente não será o que nós vamos encontrar no decorrer da vida com um parceiro com quem nós estejamos casados por um período longo. Essa deterioração do corpo físico, ela acontece. E também esse mercado da pornografia dá uma falsa impressão de que as pessoas que estão lá são muito felizes. Então, como que isso afeta na prática do relacionamento? Primeiro, pode gerar uma situação de marido ou mulher terem expectativas que o cônjuge não pode alcançar em relação ao corpo físico, em relação à aparência, em relação a uma série de comportamentos que nós vamos ver típicos das pessoas que são atores dessa indústria da pornografia. Outra situação que é muito comum é que a pessoa que está envolvida com pornografia passe a querer reproduzir aquelas cenas que vê na vida conjugal. E aí começa a haver algum tipo de abuso e muitas vezes rompe-se alguns contratos de convivência que são muito importantes que o casal tenha para que tenha uma vida sexual saudável. Então esses aspectos são importantes. Pode sim haver um estímulo a buscar mais relações sexuais, mas logo a deterioração da relação vai suplantar qualquer eventual aspecto benéfico que ver uma imagem pornográfica poderia trazer na vida de uma pessoa. Deixa eu só interromper um minutinho o seu raciocínio, presidente. A pornografia, então, afeta ou influencia diretamente a forma como um homem vê uma mulher? Na realidade, nós temos que imaginar e fazer uma comparação da pornografia e desse mercado com qualquer tipo de material, de produto que está à venda. O produtor da pornografia, de um filme, de uma imagem, ele quer vender aquela imagem, quer ganhar com isso. Então, o que ele precisa fazer com relação a isso? Ele precisa transformar o seu produto em algo bastante atrativo. Então, como era comum, por exemplo, nas antigas propagandas de cigarro, nós víamos pessoas passeando de barcos, andando a cavalo e uma felicidade incontida dentro daquelas propagandas. Nas imagens desse mundo da pornografia é também o que se vende. Essa sensualidade, essa forma de agir que não é nem um pouco natural, mas muito fantasiosa, porém bastante convidativa. Tanto a mulher como o homem passam a ser vendidos como um produto. O homem que está trabalhando dentro daquela cena pornográfica, ele está mostrando para os outros que aquela mulher com quem ele está tendo uma relação é um produto. É um produto que ele pode consumir a hora que ele quer, do jeito que ele quer, a maneira que ele quer. E vice-versa. E isso faz com que nós possamos trazer também isso para os nossos relacionamentos através de generalizações. Generalizamos que todas as mulheres são incentivadas ou que são motivadas pelas mesmas coisas que aparecem num filme ou numa imagem pornográfica. E isso não é uma verdade, principalmente indo contra os princípios que nós temos na natureza divina. Nós estamos buscando nas pessoas algo muito maior do que simplesmente uma imagem corporal ou a satisfação que esse corpo físico possa me dar. Certo. Eu fico imaginando que é muito comum, infelizmente, né, mas é um fato, é muito comum nós encontrarmos homens
com sérios problemas de pornografia. Porém, as irmãs da igreja, elas não estão imunes a isso. Né? Com a sua experiência eclesiástica, presidente Sankari, pode nos relatar isso? Como que a pornografia afeta diretamente as irmãs da igreja? É interessante porque nós precisamos imaginar que pornografia, ou melhor dizendo, o usuário da pornografia, ele não tem um rótulo em sua testa estampando que ele é um usuário de pornografia. Muitas vezes as pessoas enganam muito bem as pessoas que estão ao seu redor. E até mesmo os líderes vão precisar de uma capacidade de discernimento mais apurada para conseguir perceber que as pessoas estão envolvidas com pornografia. No primeiro plano, as irmãs estão envolvidas com os malefícios da pornografia por aquilo que parece mais comum, que é o homem que usa pornografia. Então elas sofrem esses malefícios da pornografia no relacionamento conjugal. Isso pode acontecer de várias maneiras. Tanto um homem que é hiperestimulado a ter relações sexuais, que vai talvez apresentar uma discrepância muito maior no desejo sexual do que poderia acontecer normalmente, ter um desejo muito elevado de ter relações, até mesmo quando este homem começa a se desfazer ou a depreciar a sua esposa, primeiro porque ela não tem a mesma aparência e não faz a mesma performance que atrizes desse mercado fazem, ou então ela não aceita todas as práticas ou todos os comportamentos que essas mulheres têm dentro dessas imagens pornográficas. Então essa é a parte mais básica do nosso dia a dia, mas nós podemos ser muito bem enganados se imaginarmos que as irmãs também não têm a possibilidade de serem atraídas pelas imagens pornográficas. Então, relatos muito comuns são de pessoas acima de qualquer suspeita, e isso é bem interessante na minha prática, que você olha algumas pessoas às vezes e vê que as pessoas não têm um desenvolvimento espiritual nem material condizente com aquilo que elas mereceriam ter. E você fica olhando e pensando, puxa, mas o que acontece na vida desse irmão, dessa irmã? E às vezes numa conversa bastante detalhada, e a maioria das pessoas vão ter essa confissão na hora em que vão ser perguntadas diretamente se elas procuram material pornográfico, é nesse momento que nós descobrimos às vezes surpresas. Pessoas que nós achávamos acima de qualquer suspeita com esse tipo de envolvimento. Então o que eu quero deixar claro é que as irmãs podem ser vítimas dessa pornografia vista pelos maridos, sim, mas também muitas delas estão se envolvendo. E eu faço uma menção específica a um outro tipo de pornografia, que não é a pornografia visível em imagens de nudez, mas é a pornografia que nós podemos compartilhar via mensagem de texto, via e-mails com amigos, e esses amigos muitas vezes vão vir com cantadas, com conversas que vão muito além daquela fronteira da amizade, e eu falo até que as irmãs podem até estar um pouco mais suscetíveis a isto, porque pessoas bastante articuladas, pessoas bastante sedutoras, se usam desses meios para provocar nas outras pessoas mais inocentes sensações de gratificação, fazendo um jogo de sedução. E eu enxergo isso também como uma forma de pornografia. Claro, claro. Sabe que pelo que a gente começa a entender, a pornografia ela pode ser acessível de várias formas. Não é apenas um site ou um vídeo que é classificado como pornografia. Uma conversa pode ser, um relacionamento pode ser, e assim vai, né?
Eu acho interessante que a indústria pornográfica, ela movimenta bilhões de dólares todos os anos. E faz isso porque quer vender, como o irmão Sankari mesmo citou, ela tenta vender um universo irreal, né, de pessoas felizes, aquele glamour todo, né, para que a pessoa que nos ouve hoje tenha uma ideia. Uma atriz pornográfica, a vida útil dela profissional é de, em média, 3 anos. Ou seja, ela começa a sua atividade após 3 anos, ela já é dispensada pela própria indústria por ser considerada fora do padrão, né? Por trás desse movimento todo da indústria, existem pessoas que elas estão com depressão. Isso a gente está falando das pessoas que trabalham nesse universo pornográfico. Elas têm depressão, têm solidão, têm baixa autoestima, com essa dificuldade de ter uma vida dupla, né? E esses efeitos acabam criando, então, um ciclo vicioso entre o usuário sendo incapaz de abandonar o vício e a pessoa que participa da indústria sendo incapaz de abandonar esse tipo de serviço e, quando menos espera, ela é expelida para fora de todo esse sistema, né? Então, é um ambiente muito ingrato, muito cruel, tanto para o viciado em pornografia quanto aquele que produz o conteúdo, né? Agora, irmão Sankari, o que a gente poderia falar para os nossos irmãos e irmãs que hoje estão nos ouvindo nesse exato momento e que estão se sentindo encurralados por forças que impedem eles de vencer esse vício? Então, quais são os passos necessários que as pessoas precisam tomar hoje, neste momento, para começar a sobrepujar essa fraqueza? É bem importante lembrar que os passos do arrependimento sempre são os mesmos. E eu queria ressaltar uma conversa que eu tive alguns dias atrás com um homem que tem esse hábito, que foi apresentado à pornografia muito cedo pelos próprios pais, e essa história na vida de alguns meninos ela é muito corriqueira, de a pornografia está em casa e ser introduzida na vida deles muito cedo por irmãos ou até mesmo outros parentes. Nessa circunstância que eu conversava com esse rapaz, ele teve que passar por uma série de intervenções. Lamentavelmente, a pornografia levou a pecados maiores e depois de algum tempo ele foi encaminhado para um atendimento psicológico. Então, uma coisa que eu sempre quero abrir a nossa visão é porque, ao contrário de muitas outras situações, a pornografia ela tem que ser encarada muitas vezes pelo líder como vício e doença, que precisa de um tratamento específico. E os melhores momentos da vida desse rapaz, onde houve mais sucesso, foi quando ele teve o acompanhamento profissional para conseguir ser auxiliado. E a declaração dele para mim foi: olha, foi muito importante saber que isso não era só uma fraqueza de caráter, que isso não era só safadeza minha, mas sim que era uma doença e que eu precisava lutar com relação a isso. Então, acho que um desafio importante é primeiro de vencer esse preconceito inicial que torna na nossa visão a pornografia sempre um vício de caráter. Segundo aspecto que eu quero ressaltar aqui, e agora tratando num passo a passo, é quando a pessoa vai chegar ao seu líder eclesiástico e vai confessar, você vai fazer um primeiro, um segundo, um terceiro aconselhamento. Quando você nota que isso é uma coisa que é muito recorrente, que tem raízes muito profundas na vida da pessoa, é muito importante, além de tudo, esse apoio profissional. Eu sempre digo, e nós temos sempre tratado em várias situações, princípios muito básicos e simples. E eu acho que esses princípios eles são a nossa serpente de metal dos dias atuais. Quando nós falamos de oração familiar, quando nós falamos de leitura das escrituras em família, quando nós falamos de oração individual, leitura individual, noites familiares, ir à igreja, participando de todas as reuniões, parece algo muito simples. Mas não há vitória sobre pornografia, não há vitória sobre qualquer outro pecado
sem que as pessoas olhem para essas coisas pequenas e simples. E a nossa preocupação é que muitas delas não fazem devido à simplicidade do método. Então esse é um ponto fundamental. Sabe, irmão Sankara, eu acho que aí entra aquele caso de pessoas que pensam que elas não precisam buscar ajuda porque são capazes de vencer o vício sozinhas, né? Então, ao que o irmão está indicando, não é muito recomendado que a pessoa tente vencer esse vício apenas com a força de vontade própria, não é isso? Eu sou muito franco em dizer, e eu afirmo com todas as letras categoricamente, pornografia não é algo que possa ser resolvido com uma simples oração. Essa confissão tem que ser obrigatoriamente feita ao líder do sacerdócio. E eu afirmo isso com uma convicção muito grande, porque muitas pessoas têm tido a sua vida extremamente prejudicada com a ideia e com a visão de que elas podem resolver tudo sozinhas. E isso não é verdade. A pornografia, ela é algo que tem que ser encarado como um monstro. Um monstro que está prestes a nos engolir. Teve uma situação que eu gostaria de relatar com uma pessoa que estava sempre envolvida com várias recaídas em relação ao uso de pornografia e subsequente masturbação. E foi bem interessante que, após várias entrevistas, e foi numa atividade da igreja que esse irmão veio para mim, cabisbaixo, para dizer: bispo, aconteceu de novo. E nesse dia eu olhei para ele e falei assim: irmão, sabe por que você não conseguiu vencer isso ainda? E ele deu uma regalada nos olhos, porque ele nunca tinha visto eu falar de uma forma tão contundente. Eu falei para ele: é porque ainda você não levou o seu pecado a sério. E o que é levar o pecado a sério? É acordar de manhã e pedir para Deus me ajudar a que naquele dia eu não veja pornografia. É no primeiro domingo do mês jejuar e contar para Deus: Senhor, para mim isso é muito forte, é uma coisa que toma meu corpo, toma minhas emoções, me ajuda a ser livre, a ser liberto desse mal. Então isso precisa ser uma busca diária, sincera e ativa. O presidente, você acha que essa busca diária ela deve acontecer mesmo quando há recaídas? Porque a pornografia, como qualquer outro vício, é passível da pessoa tentar se recuperar e eventualmente cair no mesmo erro em algum momento de fraqueza, né? Então, nos momentos de recaída, que conselho você daria para a pessoa? Existe o conceito que a gente usa quando trabalha com alcoolismo, com drogadição, que é a diferenciação entre recaída e lapso. O que é lapso? O camarada chegou na festa, ele sabe que não pode beber, deu uma olhadinha, bebeu, foi para casa, se arrependeu muito do que fez e a partir dali não se aprofundou no seu vício. E uma recaída é quando isso é queda de fato. A pessoa foi na festa, sabia que não podia beber, bebeu e saiu dali, continuou bebendo em casa e no dia seguinte continuou bebendo. Isso é uma questão técnica que talvez não se aplique a rigor de uma forma muito diferenciada. Mesmo esse lapso, ele precisa da ajuda do líder do sacerdócio e de uma confissão. O que é importante é a pessoa que está envolvida com isso não ter a visão e jamais acreditar na visão de que ela está suja demais ao passo que ela está sendo reprovada e de que ela está sendo deixada de lado pelo Pai Celestial. Ela precisa saber com certeza que apesar de Deus não aprovar as atitudes dela, Deus a ama e precisa que ela faça as mudanças necessárias em sua vida. E a mudança necessária é entender que esse lapso, essa recaída, não é o final de tudo.
e não precisa ser o final de tudo. Ok. Presidente Sankari, os seus apontamentos estão sendo muito interessantes. Eu acredito, de fato, que aqueles que estão nos ouvindo hoje e que eventualmente estejam passando por isso, ou conheço alguém que passa por esse tipo de problema, estão tendo algumas inspirações para ajudar como resolver, né? O irmão citou um pouco mais cedo que para poder sobrepujar o erro, existem duas medidas básicas, né? Que é o arrependimento, que vai atrás da cura espiritual, mas também existe a recuperação com a ajuda de um profissional, né? O irmão pode, por favor, falar um pouquinho da diferença entre a cura espiritual e a busca de um auxílio profissional e qual é a necessidade das duas caminharem juntas? Nós temos ouvido muito uma expressão que se tornou muito popular entre os membros da igreja, e que foi trazida de uma forma mais ampla e mais intensa pelo Elder Bednar, que é o poder capacitador da expiação. Esse poder capacitador da expiação, ele nos dá a chance de ter a nossa habilidade de superar um problema, um desafio, aumentada e ampliada pelo poder de Cristo. Isso precisa ser buscado em todas as situações. Precisa ser buscado num câncer, precisa ser buscado numa asma, precisa ser buscado numa insuficiência cardíaca, precisa ser buscado numa depressão, precisa ser buscado num vício. Então eu não consigo imaginar que a pessoa consiga obter a sua cura total sem usar os requisitos ou cumprir os requisitos do processo de arrependimento. Quero deixar claro que quando a pessoa procura esse processo de arrependimento e mesmo assim ela tem recaídas frequentes, mesmo assim ela não consegue se livrar desse problema, aí é hora de buscar o auxílio profissional. O auxílio profissional vai ajudá-la a entender em algumas situações como que esse pecado está arraigado na sua vida. Então, em quais são os pontos dessa personalidade onde esse pecado está colocando e projetando suas raízes, quais são os buracos que essa pornografia está preenchendo na vida das pessoas. E a partir daí, oferecer para ela uma sequência de passos, de ações que possam permiti-la, primeiro, reconhecer que ela está lidando com um problema que muitas vezes é maior do que suas próprias capacidades, e a partir desse reconhecimento trazer mudanças de comportamento para realmente tomar uma atitude como a de José do Egito. Nós temos sido treinados durante nossa vida para enfrentar problemas. E José do Egito teve uma situação muito clara na vida dele, e a forma de enfrentar o problema de José foi fugir. Com relação à pornografia, não existe enfrentamento direto. Existe sim a necessidade de que a pessoa que tem este vício dentro da sua vida fuja desse vício. Então, o que eu sempre coloco com a escala de prioridades? Primeiro, vida espiritual. Primeiro, tentar pelos métodos que nós conhecemos de oração, de jejum, de reforçar a visão. Um ponto importante que eu ressalto dentro disso, principalmente se existe um casamento, é confessar ao cônjuge para que o cônjuge possa ser um parceiro nessa luta, para que ele possa buscar ajudar essa pessoa que está com essa fraqueza. E se todos esses recursos espirituais não forem suficientes para trazer uma vitória consistente, a ajuda profissional ela é não só importante, mas ela será fundamental. Ok, perfeito. Sabe que eu fico imaginando que em muitos lugares da igreja nós temos uma liderança nova, nós temos pessoas que começaram agora a tarefa de poder conduzir os santos. E nem sempre essas pessoas têm total experiência ou total noção de como cuidar de casos novos que surgem nas unidades da igreja. E especialmente quando se trata de um vício e de pessoas que estão tentando lutar contra esse vício
né, a pornografia. Agora, para você, presidente, de que maneira, talvez, você acha que os líderes da igreja devem tratar do assunto em suas respectivas alas de estaca, ou como eles devem se preparar para começar a conduzir os santos no melhor caminho para se livrar desse tipo de coisa? Como que um líder se prepara para tratar desse problema? A capacidade de ter compaixão e a capacidade de ter empatia, ela é fundamental na vida de qualquer líder na igreja. Eu acho que o maior desafio que as pessoas têm ao enfrentar a pornografia especificamente é o julgamento moral que é feito para a situação. Então, um líder não pode incorrer nessa falha grave de olhar para a pessoa que está confessando a pornografia para ele e atribuir a ele simplesmente uma fraqueza de caráter, ou tratá-lo como se fosse alguém que está cometendo um crime. Essa ajuda, ela precisa ser qualificada no aspecto de que quanto mais acolhimento, quanto mais amor for demonstrado por essa pessoa, mais ela vai nos contar sobre o seu problema, sobre a sua dificuldade. E como em qualquer vício, a melhor pessoa para nos ajudar a entender qual que é o caminho de saída é o próprio envolvido. Então, fechar essa porta de conversação através de uma cara feia, através de uma reprimenda, através de ameaças, realmente é algo que não vai ajudar absolutamente em situação alguma. Então, nós precisamos olhar para essa pessoa com olhos de caridade, entender e colocar-se no lugar dela, entender suas fraquezas, às vezes entender essas histórias todas de vida, é um ponto fundamental. Ao ouvir pessoas que tinham vício efetivo em pornografia, eu ouvi histórias de vida que envolviam abusos em algumas situações, maus tratos, ou que envolviam o fato de ter uma criatura santa, uma criança, morando num ambiente completamente destruído e deteriorado. Então isso ajuda a nós olharmos as pessoas com um caráter um pouco mais compassivo. Após isso, é tentar ajudar essas pessoas entendendo e aceitando o fato de que os lapsos e as recaídas elas vão acontecer sim, e que nós precisamos estar prontos para ajudá-las. Eu gosto muito de falar para os bispos que estão sob a minha liderança hoje, que muitas vezes nós resolvemos boa parte dos problemas não atacando o problema. Às vezes nós queremos ficar focalizados muito em colocar um filtro no computador, em colocar o computador na sala e fazer uma série de mudanças que vão mudar somente comportamento. Mas eu deixo claro que, apesar disso ser importante, o que nós precisamos fazer mais por essa pessoa é fortalecer a sua vida espiritual. É dar a ela alternativas de ter alegria, de ter satisfação, que não envolvam ver pornografia. Então precisamos sim incentivá-las a ler as escrituras, precisamos dar trabalho para que elas possam prestar serviço significativo no Evangelho. E muitas vezes, quando elas chegarem de uma boa visita de mestre familiar à noite, vai ser mais difícil ter a vontade, o desejo ou sucumbir à tentação de ver pornografia. Presidente Sankari, acho que pelo decorrer da nossa conversa aqui ficou muito evidente que o vício da pornografia causa sérios danos no usuário e que algumas consequências podem se estender inclusive aos familiares, especialmente o cônjuge da pessoa viciada, que esse cônjuge pode inclusive se sentir traído, humilhado e uma série de outros pensamentos podem correr na cabeça dessa pessoa, né? Na sua visão, como líder, como um presidente de estaca, você acha que nesses casos o cônjuge também precisa do apoio dos líderes? Também precisa ser orientado e conduzido? Dependendo da sua resposta, também queria que você respondesse o seguinte: que conselho um líder deveria dar à sua esposa, à noiva, à namorada, ou qualquer tipo de pessoa que se relaciona com quem
hoje têm esse problema de pornografia? Eu conheço pessoas que, ao saber que estavam convivendo com uma pessoa que via pornografia, optaram sistematicamente por deixar esse marido de lado. Eu sempre falo que esse adultério virtual que acontece, no primeiro impacto, muitas vezes ele é visto da mesma forma, ele é tratado da mesma maneira, como se eu tivesse efetivamente existido alguma relação física. Essa pessoa que sofre com a pornografia do cônjuge, ela pode ter diversos graus de sofrimento em relação a isso. Um é relativamente a raiva, a angústia, a ira de estar sendo traída efetivamente com essas imagens. Então essa é uma abordagem onde a busca do perdão, a busca de incentivar essa pessoa a enxergar o cônjuge como alguém fraco e que precisa de apoio, ela é fundamental. Mas existe uma parte mais perversa e mais cruel que acontece com algumas pessoas, que talvez eu quero crer que seja a minoria, porque aí exige por parte dessa pessoa que vê a pornografia não só um vício, mas uma pitada de psicopatia, que é realmente humilhar sistematicamente o cônjuge por vários motivos, inclusive para ele não conseguir atingir aquela expectativa que esse viciado em pornografia tem, de que a esposa ou que o seu esposo reproduza tudo aquilo que viu nas cenas pornográficas. A igreja ela é contrária, a igreja ela é muito contundente quando se fala sobre abuso e maus tratos. A igreja habitualmente não entra dentro da relação conjugal, mas existem alguns limites para isso. O presidente Kimball deixou claro que esse relacionamento ele precisa estar dentro daquelas práticas que são naturais. Ele deixou bem claro que se for contrária à natureza, uma prática não deve ser feita. E o Elder Scott ensinou em um discurso maravilhoso, eu até posso pegar a referência posteriormente, que as relações entre marido e mulher precisam ser agradáveis e aceitáveis para ambos. Então, nesse caso, a coisa é muito mais grave. Então, o líder precisa ajudar a pessoa da primeira situação a buscar perdão e ajuda. Se existe esta humilhação sistemática, se existe realmente uma atitude de abuso por parte do cônjuge, a liderança precisa ser muito mais firme com relação a este usuário da pornografia e repreendê-lo e corrigir as atitudes abusivas. Não existe e não deve existir um comportamento complacente da liderança para com qualquer tipo de abuso. Meu presidente Sankari, a gente, infelizmente, né, não temos muito tempo para poder abordar com mais profundidade este assunto como nós gostaríamos. Eu tenho aqui uma pequena citação do presidente Boyd K. Packer, que eu gostaria de compartilhar com o irmão. Gostaria até que o irmão pudesse expressar um pouquinho seus sentimentos a respeito dessa declaração. Então, a citação do presidente Packer é esta, abre aspas, mesmo uma pessoa comum, lutando contra as tentações, falhando e se arrependendo, e falhando de novo e se arrependendo novamente, mas sempre determinado a guardar os convênios, ainda assim pode esperar ouvir naquele grande dia, bem está, servo bom e fiel. Então, fecha aspas. Então, presidente Sankari, quais são os seus sentimentos a respeito dessa citação? Ela é real? Pela sua experiência como líder eclesiástico, isso de fato tem acontecido? Ela é real, vindo de um profeta vidente revelador, eu só posso dizer que é real. É bem interessante, talvez, descrever como que isto é real. Existe uma margem em nossa vida que é muito complicada de homens, até mesmo aqueles que têm a função de julgar, determinar. Quando a Escritura diz que pela graça nós somos salvos depois de tudo o que pudermos fazer, fica a pergunta, o que é tudo o que pudermos fazer? Então,
essa pergunta é bastante interessante porque no dia do julgamento, o Senhor ele vai olhar para nós e vai ter a plena e perfeita convicção de se nós realmente fizemos tudo o que poderíamos fazer para nos livrar de um pecado ou vício. E apesar disso, se nós tivermos uma pessoa que fez tudo o que poderia fazer, mas mesmo assim tem as suas recaídas, não consegue se libertar disso, e geralmente isso vai estar relacionado a um vício que está muito arraigado nessa vida desde a infância, a experiências abusivas, a situações terríveis. A expiação do Senhor vai ter a capacidade de cobrir, e ele vai ter a capacidade de se compadecer deste que lutou tão bravamente, mesmo não tendo conseguido os efeitos que desejava. Então eu sou muito claro em dizer que o Senhor conhece. Muitas vezes ele revela aos líderes que têm o direito de julgar, a obrigação de julgar, se a pessoa realmente está fazendo tudo aquilo que deveria fazer. E tem encontrado situações de pessoas realmente muito boas, que têm servido, apesar de ter essas dificuldades ainda ocorrendo em suas vidas. E novamente eu volto a ressaltar, as pessoas que têm essa dificuldade mais recorrente, talvez foram aquelas que mais sofreram durante a sua infância, adolescência, abusos, maus tratos, ou então uma experiência ainda muito jovem com a pornografia. Então o Senhor ele sabe das dores, sabe dos limites, e eu tenho certeza que ele está disposto a ajudar essas pessoas. Quando eu falo isso, é muito preocupante declarar essas coisas, porque pode dar a impressão para alguns de que não precisam se esforçar tanto para sobrepujar os seus pecados, porque o Senhor será compassivo e vai compensar os seus erros. Mas eu quero deixar bem claro que Ele conhece cada indivíduo. E mais do que isso, eu quero deixar muito claro de que esse indivíduo, por mais que sofra, por mais que tenha tantas dificuldades, recaídas, lapsos, ele pode saber, por meio do Espírito, se o seu esforço está sendo agradável ao Senhor ou não. Você poderia concluir o programa de hoje, presidente Sankari, com o seu testemunho? Eu quero deixar muito claro que eu já ouvi várias pessoas dizendo para mim, muitas vezes em lágrimas, que não imaginavam ou que não conseguiam ver como que elas chegariam a um ponto de sua vida onde não teriam mais o desejo de ver imagens pornográficas, onde elas não seriam envolvidas por isso. E eu quero deixar muito claro que eu não sei como isso acontece. Eu não sei quais são todos os aspectos que são mobilizados nessa cura. Quero deixar a minha convicção e certeza de que mesmo aqueles que sofreram esses abusos e maus tratos, mesmo aqueles que tiveram em tenridade a pornografia apresentada, quero deixar claro que, sem dúvida alguma, de que Deus tem um caminho de cura e de que elas podem chegar exatamente do ponto onde elas não vão sentir mais desejo e até mesmo vão sentir aversão de praticar qualquer tipo de mal. Vão ter aversão por aquelas imagens que muitas vezes as seduziram de forma tão intensa. Essa é a minha certeza. E muitas vezes me perguntam, presidente, como que isso vai acontecer? E eu falo, eu não sei, mas eu só sei que vai. E eu tenho que acreditar nisso porque eu acredito que a expiação, ela é o maior poder que foi gerado na nossa existência e nossa vida, e que ao usar da expiação, toda e qualquer cura pode ocorrer. Presidente Sankari, muito obrigado pela sua ajuda, muito obrigado pelas suas palavras de hoje. Para vocês que nos ouvem, esta foi uma conversa sobre a pornografia
Conversamos com o presidente Luciano Sancari, da Estaca Curitiba, Brasil, Novo Mundo. E certamente o conteúdo desse podcast de hoje vai poder ajudar e inspirar muitas pessoas, seja aquela que hoje sofre com vício, aquela que sofre por conhecer um amigo ou um familiar que tem este problema, ou mesmo líderes da igreja que precisam de mais recursos para ajudar, orientar e inspirar as pessoas que tentam vencer este desafio. Então, mais uma vez, presidente Sancari, muito obrigado pelas suas palavras. Este foi mais um episódio da série Fair Mormon Perspectivas. Nós gostaríamos muito também de aproveitar este momento e lançar um desafio. Caso você que nos ouve esteja preso a tal hábito, conheça alguém ou quer mais orientação, busque o seu líder eclesiástico, a orientação profissional mais próxima. Certamente o líder saberá o melhor caminho a direcionar e que a força do nosso Salvador Jesus Cristo possa nos ajudar a sobrepujar não só essas, quanto todas as tentações. Quem gostou desse podcast, pode compartilhar com seus amigos, pode recomendar para outras pessoas, pode se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir nossa página no Facebook, está aí na descrição desse vídeo que vocês estão vendo agora. E caso tenha sugestão sobre outros temas, outros assuntos ou até outros entrevistados, pode entrar em contato conosco, que será um grande prazer poder produzir um material especial. Encerramos essa transmissão hoje e esperamos nos encontrar na próxima vez. Obrigado. Obrigado por ouvir o Fair Mormon Podcast. Compartilhe esse episódio com seus amigos. Nos ajude a aumentar a popularidade deste programa se inscrevendo em nosso canal e comentando o episódio. As opiniões expressadas neste podcast não constituem necessariamente a posição de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ou do Fair Mormon.